Eu construí esse programa, A Arte do Amor, nessa concepção de trazer para que as pessoas tivessem espaço para falar sobre aquilo que move elas. Legal. Né? E quando a gente escolhe uma profissão ou alguma coisa que a gente vai fazer na vida e que tem sentido na nossa vida, isso faz toda a diferença, Sim, né? Sim, com certeza. Quem é o Robson Paim, né? Para as pessoas que vão assistir a gente ou que estão assistindo a gente, se você pudesse definir aí para as pessoas te conhecerem um pouco, né? Assim, profissionalmente, quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta interessante, que é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que se conectam comigo. Quem é você? Aí o pessoal fica em choque, não sabe responder. Mas eu sou o seguinte... Impacta bastante, Fica, é uma pergunta que impacta. Mas eu sou um cara muito feliz hoje. Por quê? Eu fiz uma transição, uma mudança para fazer algo que realmente me movimenta. Algo que realmente me dá prazer, eu vou falar aí, desculpa, eu vou ter que falar essa, me dá tesão de fazer. O que é fazer? O que eu faço? Ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas, fazer com que elas entendam de uma forma diferente suas emoções. Então, isso realmente para mim é prazeroso. Na verdade, eu acredito que eu nunca fiz algo na minha vida tão prazeroso como eu faço isso hoje. É muito doido isso, mas toda essa transição que eu tive de mudanças internas, né? Desconstruir o meu machismo para me tornar um cara melhor, para me tornar um cara mais observador, me tornar um cara diferenciado em vários sistemas. Eu fui adaptando, porque dói. E a gente às vezes não consegue aceitar isso. Caramba, tem que honrar de onde eu vim, nossa, eu tenho que ser isso. Não, aí dói. É um processo que machuca. Você chora, só a lagriminha no cantinho do olho aqui, mas eu me mantive firme. E assim, hoje, quem eu sou? Eu sou um cara que eu sou muito feliz, extremamente grato. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa muito interessante e eu falei pra ela assim, vou ter que falar o nome dela, Cidinha, eu sou extremamente grato a você, porque eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar, fui chamado, e lá eu me desenvolvi como ser humano. Quando você começa a olhar para suas sombras, tudo muda. E aí você para de contar histórias para você, histórias tristes para você se manter na zona de conforto. E aí você começa a mudar. Aí a pergunta é, se você pudesse voltar no tempo, se liga, no tempo, que histórias você não contaria mais para você, para se manter nessa zona de conforto que você está hoje? Se liga nisso, que é uma pergunta diferenciada, hein? Então, uma grande sacada. Pensa nisso, observa isso. Que história que você está contando para você, que tá te autodestruindo, tá te autossabotando, tá te machucando, mas você continua contando e aceitando coisas que você nem precisa mais aceitar. É só uma transição. Perfeito. É só uma mudança. É um gancho, mas avalia isso. O que você está aceitando? O que você está fazendo com a sua vida? Quer ver uma coisa diferente? Quer trazer um colaborador mais próximo de você? E entende a história dele. Porque a maioria dos líderes não sabem o que se passa na mente e na vida daquela pessoa, daquele colaborador. E quando você passa a entender sobre a história dele, ele se sente pertencimento. E aí você conecta, né? E ele assume um lugar de responsabilidade, porque ele se sente visto, ele se sente pertencente, se sente amado. Valorizado, né? Valorizado, acolhimento. Necessidades humanas aqui, né? Isso é uma parada muito frenética. E, infelizmente, no mundo que nós vivemos, não tem isso. Porque é muita loucura, é muito frenético. Tá muito a gente já acorda a milhão e tal. E o cara, o cara que tá com bala na agulha, o cara que tem uma empresa, o cara tá preocupado. Ele tem 100 mil pessoas lá pra gerir. Fazer... O cara quer saber da história do cara, o cara quer que ele produza. Mas quando você tem alguém na linha de frente que vai entender sobre a história do cara e reconectar o cara, trazer o cara pro pertencimento, tudo muda. Você virou o jogo. Porque você vai ter uma ferramenta frenética para te trazer valores. Eu construí esse programa, A Arte do Amor, nessa concepção de trazer para que as pessoas tivessem espaço para falar sobre aquilo que move elas. Legal. Né? E quando a gente escolhe uma profissão ou alguma coisa que a gente vai fazer na vida e que tem sentido na nossa vida, isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Quem é o Robson Paim, né? Para as pessoas que vão assistir a gente ou que estão assistindo a gente,
Se você pudesse definir aí para as pessoas te conhecerem um pouco, né, assim, profissionalmente, quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta interessante, que é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que se conectam comigo. Quem é você? Aí o pessoal fica em choque, não sabe responder. Mas eu sou o seguinte... Impacta bastante, né? Fica, é uma pergunta que impacta. Mas eu sou um cara muito feliz hoje. Por quê? Eu fiz uma transição, uma mudança para fazer algo que realmente me movimenta. Algo que realmente me dá prazer, eu vou falar aí, desculpa, eu vou ter que falar essa, me dá tesão de fazer. O que é fazer? O que eu faço? É ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas, fazer com que elas entendam de uma forma diferente suas emoções. Então, isso realmente para mim é prazeroso. Na verdade, eu acredito que eu nunca fiz algo na minha vida tão prazeroso como eu faço isso hoje. É muito doido isso, mas toda essa transição que eu tive de mudanças internas, né? Desconstruir o meu machismo para me tornar um cara melhor, para me tornar um cara mais observador, me tornar um cara diferenciado em vários sistemas. Eu fui adaptando, porque dói. Dói, e a gente às vezes não consegue aceitar isso. Caramba, meu, tem que honrar de onde eu vim, de onde... Nossa, eu tenho que ser isso. Não. Aí dói. É um processo que machuca. Você chora, só a lagriminha no cantinho do olho aqui, mas eu me mantive firme. E, assim, hoje, quem eu sou? Eu sou um cara que eu sou muito feliz, extremamente grato. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa muito interessante e eu falei pra ela assim, vou ter que falar o nome dela, Cidinha, eu sou extremamente grato a você, porque eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar, fui chamado, e lá eu me desenvolvi como ser humano.